Oi, pessoal. A gente agora vai continuar falando dos desenhos. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os elementos de fato do seu desenho. Então a gente assistiu o vídeo da Larissa, que trouxe como a academia avalia os nossos desenhos, né? Os desenhos são então um instrumento para a gente poder avaliar como as pessoas percebem os espaços. E a partir disso a gente vai continuar discutindo, né? Isso vai virar uma análise um pouco mais profunda. Então a gente vai dando seguimento hoje a essa análise. Então você fez desenhos, eu te passei coordenadas de paisagem natural e paisagem urbana. E antes da gente começar a falar dos elementos, a gente primeiro tem que pensar no que é paisagem. Então, paisagem é discutido geralmente nessas etapas formativas em geografia. E eu trago aqui uma definição para a gente conversar um pouco sobre a percepção da paisagem e a descrição da paisagem. Então, a paisagem pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico. Isso é, a forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, como a visão, o olfato, o paladar, entre outros, como até o tato, né? É claro que a visão é geralmente o mais preponderante dos sentidos, quando a gente fala de compreensão de paisagem. Porém, não é a única forma que a gente pode perceber os espaços. A gente também percebe pelos cheiros, pelos sabores, pelos aspectos externos. Então, às vezes, quando você desenhou, você pode, através de um sentimento, ter retratado uma paisagem que te provoque quanto aos cheiros, aos sons, aos sabores. Olhando para o seu desenho, você consegue sentir cheiros, você consegue ouvir coisas, você consegue perceber sabores atrelados a essa paisagem. Existe essa fixação entre o que se vê e o que se sente. Você tem esse aspecto de pertencimento a alguma paisagem? Essa paisagem que você desenhou é uma paisagem que te remete a algum desses sentidos? Ou você fez um desenho, às vezes, por simplicidade? Vou desenhar uma praia no ambiente natural, porque a praia é mais fácil de desenhar. A praia é o ambiente natural que você mais gosta de contemplar? Você tem um apego a essa paisagem? Quando você olha assim um mar desenhadinho do jeito que você fez, isso te traz alguma lembrança? Te leva para algum lugar? Para algum outro sentido? Você já viu um retrato de alguma coisa que aconteceu? Posso trazer para vocês, eu tenho algumas fotos de narrativas que eu vi uma vez em um museu sobre determinado momento que se viveu uma longa seca, e depois desse longo período de seca teve a chuva, e dois povos se encontraram durante esse processo de reza pela chuva e momento da chuva. Então a descrição, a gente consegue imaginar a seca, o calor, a aridez, a falta da água. E depois a gente se emociona com os dizeres simples que nos remetem à abundância da água, à fartura da água, à valorização daquele recurso. Então, descrever a paisagem, ela às vezes vem impressa em uma obra de arte. A gente está acostumado a ver isso mais retratado naquelas literaturas em desenhos, cordel. Existem ainda algumas vertentes aqui do Brasil onde a gente encontra essa impressão naturalista, mas não é uma tendência, né, contemporânea. A gente não tem mais essa preocupação de retratar a paisagem. Costumo dizer para os meus alunos, nos seus encontros românticos, vocês já pensaram em construir a cena? Já pensou em contemplar o pôr do sol, sua pessoa querida? Um belo luar? De graça, não precisa fazer nada, não precisa gastar dinheiro. Só um momento contemplativo ambiental. Esse momento, ele existe. Você tem essa valorização, um cantinho de perceber a paisagem, de olhar para o horizonte, de olhar para o céu, de olhar para o sol, de olhar para a nuvem. Será que esse momento de perceber os espaços estão acontecendo durante os seus dias? Então, vamos olhar lá para o seu desenho. Então, vai responder 2 vezes as perguntas. Vou colocar esse material para você. Então, a partir do seu desenho tem uma estrutura? Você fez de fato uma paisagem? Ou às vezes você faz um zoom, às vezes você desenha a copa de uma árvore, um retrato, um recorte, só o tronco, só as folhas. Às vezes tem mais detalhe para o chão, mais detalhe para o céu.
Existe uma estrutura, tem componente não vivo, tem céu, tem sol, tem chão, tá estruturado, emoldurado aí. Quantos elementos você retratou? Conta mesmo, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Vamos contar elementos? Lembra que a contagem é uma das análises? O desenho tá em zoom, novamente, né? Se você não retratou a paisagem, você retratou um zoom. Você tá olhando ali com maior riqueza de detalhe algum aspecto? Tem céu? Tem sol? Se não tem sol, tem nuvem? Tem poluição? Tem sombra? Tem lua? Você indicou vento? Tem alguma coisa nesse céu aí? Você pintou? Conseguiu pintar? Tinha lápis de cor em casa? Não usou lápis de cor? Usou tinta? Que tinta que você usou? Qual foi a técnica que você conseguiu imprimir textura no seu desenho? Ou você só pôs uma corzinha? Você consegue ver diferença em texturas relacionadas a conforto? O que você acha que a cor te traz desse desenho? Então vamos pensar um pouco. Será que os ambientes urbanos existe uma grande variedade de cor? Qual que é o mais diverso de cor? Tem mais diversidade de cor no natural ou não? Como que tá esse uso de cor? Será que você usou uma paleta de cor que remete ao conforto, ao bem-estar? Ou será que você usou uma paleta de cor mais melancólica? O que essa cor representa para você? Ela não te representa nada? É só o retrato do asfalto? Você acha que os espaços urbanos precisam ser construídos dessa forma? Você acha que você, no seu desenho, quando usou cor, você imprimiu sentimento junto dessa cor? Você desenhou o chão? Você consegue ver o chão? É só asfalto? O natural tem grama? Você consegue ver o chão? Você consegue ver o solo? Tem alguém nesse chão? O ser humano está presente nesse desenho? Ele é o centro. O desenho natural tem a presença de construções do homem? Você consegue ver resquícios de plantio nesse seu desenho natural? Às vezes as pessoas desenham montanhas e não percebem que estão destacando o plantio de alguma coisa. Tipo, uma montanha tá de um jeito, outra montanha tá de outro jeito, mas na realidade são aquelas montanhas baixas que eram para ser de campo e tá sendo usado para plantio, e às vezes a pessoa nem vê que tá desenhando plantio, né? Porque acostumou a ver grandes campos de trigo, mas é nosso o campo de trigo. A pessoa desenhou um coqueiral. O coqueiral é natural? Não é natural um coqueiral. O coqueiral é um deserto verde, é uma grande área de plantio. Às vezes as pessoas desenham, né, empreendimentos agrícolas no seu desenho natural. Empreendimentos agrícolas é paisagem natural? Ou a gente atribui essa coisa do ser natural a tudo que é planta e não enxerga o agronegócio como um desequilíbrio do natural, né? O que é natural? O que é uma paisagem natural? O seu desenho, ele tem essa visão antropocêntrica? Ou você conseguiu fazer um desenho naturalista, contemplativo, onde a natureza está intocável? Está intocada? Como que está o seu desenho? Você desenhou plantas? Se sim, você desenhou mais de uma planta? Teve variedade de planta? Ou você desenhou aquela graminha que eu brinco que é aquela grama de eletrocardiograma, sabe? Aquela grama assim, que a pessoa desenha, sobe, desce, desenha, sobe, desce. Como é a sua grama? Ou você desenhou a grama toda de palitinho? Ou você nem desenhou a grama, você só pintou de verde, fez um grande pasto, fez um grande gramado? Ou você fez uma árvore, como que estava essa árvore? Essa árvore estava intacta? É muito comum o aluno desenhar a árvore amputada, que é aquela árvore que no meio do tronco tem um círculo assim no meio, né? A gente está acostumado a ver árvore amputada em São Paulo. Às vezes isso fica impresso no desenho, né? Então a árvore ela vem, tem um tronco, ramifica, esse tronco ramifica. A gente só pode podar a partir da segunda ramificação. Então se a gente faz uma poda muito significativa, a gente tira um membro da árvore e isso fica lá impregnado no tronco.
Como estava essa planta? Você desenhou só uma florzinha no meio do campo, desenhou uma árvore sem raiz, desenhou uma macieira. Que planta que é essa? Olha para sua planta. Vê aí a estrutura dessa planta, né? Ela tá inteira. Você retratou água ou algum corpo hídrico, você desenhou um rio, um lago com patinhos na frente de uma casa, você desenhou o mar, você conseguiu desenhar 2 montanhas com um rio ali do lado. Esse rio, você consegue ver fluxo de água ou é só uma água paradona? É uma água... O seu mar tem onda ou o seu mar é uma piscinona? Como que é esse mar? Você está tentando desenhar a maré, registrar aquilo de onda, de vai e vem? Aí o mais difícil eu acho que é a última pergunta. Descreva o seu desenho como se fosse para uma pessoa que não consegue ver. Como você descreveria essa paisagem para a pessoa imaginar? A última, que não é uma pergunta, né? Aí é uma coisa mais de troca. Faça uma observação sobre o sentimento que você quis imprimir nesse desenho. Você quis imprimir algum desenho, trazer alguma mensagem? Agora a gente está voltando com o que a gente começou. Esse seu desenho, esse retrato da paisagem, você fez tentando imprimir um sentimento? É uma lembrança? Você gosta dessa paisagem? Ela não tem nada a ver para você? Ou é uma coisa que você idealiza? Ou é um retrato do que você costuma ver? Conta como que foi desenhar essas paisagens. Com qual paisagem você acha que você tem mais familiaridade? E vamos conversar sobre esse desenho mais pra frente, tá bom? Por enquanto, responde e guarda. Essa resposta vai fazer parte de uma atividade maior mais pra frente, tá bom? Obrigada, gente. Boa interpretação dos seus desenhos e sejam reflexivos a cada resposta. A gente vai se falando. Até mais. Obrigada.